Eu já estive preso. Eu já fui preso por causa do dossiê Caimã. Na época do Fernando Henrique. Ficou 20 anos, eu não me defendi, era um crime tão inexistente e que eu não tinha praticado. Mas o que era exatamente? Foi atribuído a mim. Era um tal de 336 milhões Paraíso que fiscal. o grupo do FHC, Serjão Mota, Dornelles e etc., e Serra e Covas, até o Covas estava no meio. Então tinha essa história, que era só uma história, uma boataria em Miami para todo lado, de que nas Ilhas Caimã eles tinham 336 milhões de sobra de campanha não declarada. E aí isso começou a circular pelo Brasil, e eu ia todo fim de semana para Miami porque eu tinha 2 filhos estudando em Boca Raton, os 2 mais novos, e eu viajava pela terra inteira toda semana, então eu tinha uma quantidade de milhas que me faziam poder viajar para a Lua se eu quisesse. Então eu ia toda sexta-noite e voltava toda segunda-feira e ia ver meus 2 filhos caçulas lá, e os 2 mais velhos trabalhavam comigo aqui. Então, conclusão, eu ouvi as histórias lá, me contaram anos antes disso se tornar um boato da mídia no Brasil. E aí, quando começaram a perguntar lá quem é que podia ser a pessoa que era mais bem informada, começaram a dizer, deve ser o reverendo Caio, deve ser. Eu não sabia de nada, é só porque eu tinha uma amizade de ponta a ponta, da direita à esquerda, de A a Z, porque eu sou pastor. Eu nunca fui ideologicamente comprometido com partido nenhum, com grupo nenhum. Eu sempre tive amigos que eu achei que podiam ser dignos de amizade. E em relação a quem eu tinha uma afeição natural, podia ser de extrema direita e extrema esquerda, eu nunca fui de extrema nenhuma. Mas alguém que transitava numa faixa de equilíbrio mediano ali, de razoabilidade comportamental, se fosse uma pessoa humana e sensível, eu me afeiçoo por todo mundo com muita facilidade. E como eu tinha muita amizade com Lula, desde a campanha do Collor, nós fomos amigos que não tinha nada a ver com o PT, eram relações só minha e dele, na minha casa ou na casa dele, no meu escritório ou no escritório dele, em coisas que a gente marcava só para nós 2, com a presença de mais ninguém, a não ser nós, por 5, 6, 7, 8 horas de papo agradável, gostoso. Ele nunca me chamou para ir para o PT, nunca pediu nada político de mim. Então, o que é que aconteceu? Sobre o quê? Sobre vida. Sobre a vida. Sobre vida. E ele me dizia, me conta, às vezes ele levava uma pauta para aquela conversa. Eu queria que você me falasse sobre isso aqui. E aí eu discorria sobre aquilo, a gente trocava, eu via quando ele tinha internalizado aquele conhecimento, enfim, eram coisas dessa ordem apenas. Então, conclusão, espalharam aqui na mídia, acho que a primeira pessoa foi um ganhador de um prêmio desses importantes de jornalismo, o Fernando Rodrigues, naquele tempo da Folha de São Paulo, que ouviu essa história e foi atrás de mim. Eu falei, olha, desculpa, Fernando, eu não tenho nada a ver com isso. Se você for para Miami, em qualquer praça estão falando disso onde tiver brasileiros, mas eu não sei de nada, eu não tenho nada. E se eu soubesse, eu não quereria nem falar sobre o assunto. Eu não estou nesse mundo para ouvir histórias e passar adiante. Nem foi o caso. Mas, conclusão, quando veio a eleição, esse assunto apareceu do Lula. Não, do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. 98. Tá. Lula e Fernando Henrique. E outros. E o Brizola era vice do Lula. Aí o que aconteceu? O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. O Serra que ficou para o segundo, aqui em São Paulo, em 98. E como ele estava no meio daquela divulgação, eles fizeram um levantamento de uma pesquisa de opinião. Metade dos pesquisados disseram que criam que era verdade porque eu tinha sido aludido como sendo alguém que sabia da história. Então a minha credibilidade era tão grande que metade da população disse a gente crê.
E a outra metade, pela mesma razão, disse, olha, só porque ele está envolvido é bem provável. Eu não tenho certeza, mas não descarto, de modo nenhum. Conclusão, o FHC, a pedido do Serra, moveu um processo de calúnia e difamação contra mim. Era algo tão, em época eleitoral, nunca ninguém respondeu por isso na história do país. E eu deixei para lá, o meu amigo Nilo Batista puxou o negócio para o âmbito que devia ser, âmbito eleitoral, eu falei, isso é tolice, cara. E pronto. E eu mudei do Rio, no ano que meu filho morreu, em 2004, meu filho Lucas, com 22 anos, mudei para Brasília. E para o Lago Norte, que era um lugar quieto, onde eu achei que estava perto de um hub de deslocamento, se eu quisesse, morando num lugar muito calmo, como eu estou lá até hoje, muito tranquilo, com muita privacidade. Então, o que veio acontecer é que eu deixei para lá. E 20 anos depois, sem que se tivesse feito absolutamente, eu não fiz nada, não defendi, não me defendi, achei que aquilo ali tinha caído morrido, né? No esquecimento. Aí um dia chega um pessoal da Federal lá em casa chorando. O rapaz aos prantos que me entregou a ordem de prisão. Se eu me converti com o senhor é a pessoa que eu mais admiro nessa vida. A minha família toda se converteu com o senhor. E eu estou aqui hoje para lhe entregar essa idiotice, que já está lá na Federal há 4 meses e ninguém quis vir aqui. Nós tivemos que tirar no palitinho para ver quem viria aqui hoje, porque ninguém queria. Então, por favor, liga para algum advogado que, se ele chegar até 5 horas da tarde na superintendência da PF, o senhor nem vai para Papuda. O senhor volta para casa, porque isso é ridículo. Não existe caso na história brasileira a respeito disso. Isso aí o senhor está inaugurando uma era. Aí eu, tranquilo, fui lá, falei para minha mulher, para os meus filhos, os que estavam naquela hora em casa, fiquem tranquilos, isso é bobagem, eu vou lá. Mandei avisar um amigo advogado, que era quem dizia que às vezes olhava, mas depois eu fiquei vendo que ele nunca tinha olhado para nada, e toda vez que eu perguntava, aquilo ali acabou? Ele dizia, esquece, aquilo não é nada. Ele estava viajando, não apareceu, conclusão. Eu fiquei até as 5 horas da tarde esperando ele. Quando deu 5 horas, eu falei, eu prefiro ir logo para Papuda do que chegar lá à noite. Eu prefiro ir com a luz do dia para eu encontrar meu canto e me deitar em paz. Aí, meu querido, o caminho para lá, na Federal, foi uma coisa linda de gente que tinha se convertido comigo. No IML, ninguém me deixou tirar a roupa. Não queremos ver sua nudez. O tratamento foi assim, o senhor é um homem de Deus, a gente reverencia o senhor. Aí quando me levaram para o rapaz que ia preencher minha ficha na Federal se negou a preencher. Outro preenche, eu não vou botar meu nome aqui nessa história, eu não quero fazer parte disso. Quando me levaram já para Papuda, tinha umas 5 meninas que dão ingresso ao pessoal que está entrando. Umas 3 estavam chorando. Eu acabei de assistir o senhor aqui no YouTube, eu estava todo edificado, o que o senhor está fazendo aqui? E aí os carcereiros que foram me pegar, eram uns 5, foram por curiosidade, bastaria 1 ou 2 para cumprir o protocolo. E aí já chegaram chorando, ninguém queria fechar a porta da grade, eu é que me prendi. Não, a gente não vai fechar, ninguém quer ter parte nisso. Eu falei, então deixa comigo. Pá! Puxei. Quando eu virei para trás, estava o Luiz Estevão em pé assim. Era a ala dos vulneráveis, só tinha gente da Lava Jato e pessoas com mais de 60 anos, ou doentes lá. Então foi uma aula com 70 pessoas, todo mundo dormia numa caminha, num beliche, e eu fiquei 3 dias, fiquei 4 dias. Porque caiu no fim de semana. Ah, tá. Aí, conclusão, eu ia sair só na segunda, acabou que eles me liberaram no sábado à tarde. Abriram aqui o Tribunal Eleitoral de São Paulo, que era onde estava correndo o processo, abriram no sábado. O juiz foi lá, expediu a ordem de soltura,
Em Brasília foi a mesma coisa no sábado. Aí a minha filha, que é advogada, e não dessa área, de outras áreas, de concorrência, de tudo mais, de merge and acquisitions, não era a área dela, mas ela correu para lá e para cá com uma outra que trabalha no Superior Tribunal de Justiça, prepararam, arranjaram tudo, e aí me tiraram no sábado. E mais ou menos meio-dia estava tudo pronto para eu ir embora para casa. Eu ainda fiquei até as 6 horas da tarde pregando. Porque eu entrei lá pregando e fiquei pregando aqueles 4 dias, meu amigo. E como que foi lá? A gente chorando para todo lado, pregando, orando pelos doentes, pelos aflitos. E tirei uns 13 a 15, que eu fui entrevistando todo mundo, vendo quem estava preso só porque não tinha advogado. Entendi. Aí os que estavam lá com prazos vencidos há 5, 6 anos, gente idosa. Putz. Tinha um cara com quase 80 anos. E vai ficando lá. Aí eu reuni os advogados da minha igreja e 40 se dispuseram a trabalhar de graça. A gente tirou, dentro de 3 meses, uns 15. E depois continuamos tirando. Ainda tem gente que está saindo até hoje.